Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule a integral de superfície de 2x mais 3y mais z de S, onde S é a superfície, 2x mais 2y mais z igual a 2, no primeiro octante. No primeiro momento, vamos fazer a representação da superfície mencionada na questão. Começamos, então, destacando aqui o eixo z, o eixo y e também o eixo x. Na sequência, vamos buscar aqui a configuração de marcação dos pontos necessários para essa representação. Nós temos, então, três variáveis aqui, x, y e z. Vamos construir uma tabela, inicialmente, com as colunas voltadas para x, para y e também para z. E vamos estabelecer o seguinte, já que estamos falando do primeiro octante, então nos interessa saber o valor de x quando y e z são zero. Saber o valor de y quando x e z valem zero. E também saber o valor de z quando x e y valem zero. Para isso, mais uma vez, vamos destacar aqui a equação onde essa superfície tem base. E ela é dada por 2x mais 2y e mais o z, tudo igual a 2. Então, começamos com a primeira linha, em que vamos descobrir o x, fazendo 2 vezes x mais 2 vezes o y, que é 0, e mais o z, que é 0, tudo igual a 2. Se manipularmos a equação, vamos descobrir, então, portanto, que o nosso x aqui vai valer 1. Em seguida, na mesma equação original e inicial, substituiremos x por 0, fazendo 2 vezes 0, mais 2 vezes y, que desconhecemos, e mais o z, que é 0 também. E tudo igual a 2. Portanto, também manipulando esta equação, vamos encontrar um y que vai ser igual a 1 também. E na sequência, vamos substituir x e y por 0, fazendo 2 vezes 0 para x, mais 2 vezes 0 para y, e mais o z, que é desconhecido. Tudo igual a 2 também. Portanto, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, e z vale 2. Logo, aqui da nossa tabela, nós temos x valendo 1, y0 e 0 para z. Para x0 e z0, nós temos y valendo 1 e z valendo 2 com x e y valendo 0. Marcando, então, em nossa representação gráfica aqui esses pontos, ou essas coordenadas, nós vamos ter, então. No eixo x, valendo 1, nós marcamos o ponto 1. No eixo y, também 1. Já no z, nós temos 2. Então, 1, 2. E agora nós unimos esses pontos. E como nós vamos, mais adiante um pouquinho, utilizar como base de projeção justamente o plano XY, já vamos destacar a região relacionados a ele. Porém, lembrando que a superfície de que estamos falando será esta outra aqui. Então, essa é a superfície S, da qual vamos calcular a integração sugerida na questão. Bem, nós vamos isolar agora Z na equação da superfície inicial. Para isso, preservamos Z, que também podemos chamar mais adiante de g de x e y, ou seja, uma função de xy. E nós vamos ter, então, o 2, que já está presente no segundo membro. Vamos reescrever 2x no segundo membro e 2y também. Então, nós vamos ter menos 2x e menos 2y. E, por enquanto, vamos deixar assim. Prosseguindo mais um pouquinho ainda, vamos ver o modelo matemático que vai nos auxiliar a desenvolver a questão. E ele dá conta do seguinte, nós temos a integração, ou a integral de superfície, que é dada pela função f de x
y e z ds. E nós também vamos destacar, né? Então, com ds já conhecida. ds será a raiz quadrada de 1 mais a g dx em função de x, y ao quadrado. Ou seja, essa daqui é a derivada parcial da função z em relação a x. E mais g de y em função de x e y. Ou seja, aqui nós temos a derivada parcial em relação a y. E aqui no finalzinho ainda nós temos dA. Já para deixar estabelecido, dA vai ser ou serão as diferenciais dy dx ou dx dy, depende de como você vai trabalhar. Eu vou escolher dy dx. Logo, aqui está destacado no modelo ds que há necessidade de determinarmos as derivadas parciais. E como foi representada a função com g de x e y, ou como z, nós temos duas representações para essas derivadas parciais. Numa delas, nós temos dz dx. Na outra, nós temos dz dy. Nós vamos seguir o modelo ds, com g de x em função de x e y, porém estamos derivando aqui x. Logo, 2 como é constante, a derivada é zero. A derivada de menos 2x será menos 2, e a derivada de 2y será caracterizada como se fosse a derivada de uma constante, ou seja, zero também. Portanto, a primeira derivada parcial em função de x nós já obtivemos, e ela vale menos 2. E agora nós vamos em busca da derivada parcial da g de y, ou melhor, da g de x e y em função de y, ou dz de y, se você preferir. Mesma ideia. Derivada do número 2, por ser constante, é zero. Do menos 2x, que será caracterizada como uma constante também é zero. E a derivada de menos 2y será simplesmente menos 2. Então, nós temos agora a segunda derivada parcial necessária para continuarmos a determinação da integração solicitada na questão. E nós vamos agora estabelecer o modelo, entre aspas, completo, que vamos utilizar para realizar a integração. Este modelo dá conta do seguinte. Então, a integral, que será uma integração dupla também, de uma certa região, para f de, e aí nós vamos ter, aqui já destacado, x, y e a g de x, y, ou seja, a nossa função z, que já destacamos originalmente. E vezes ds, que vamos substituir pelo modelo já apontado, dado pela raiz quadrada de 1, mais a g de x em função de xy ao quadrado. Lembrando mais uma vez que g de x em função de xy é uma derivada parcial em função de x. E mais a g de y, xy, que é a derivada parcial em função de y. Então, fechamos aqui a raiz. E vezes, nós temos dA, que já destacamos ser dy dx. Agora nos resta apenas as substituições das informações que nós temos aqui em mãos. Como nós temos aqui f de x, yz, f de x, yz, já estabelecida na função original de integração, dada por 2x mais 3y e mais o z, nós vamos, como é sugerido no modelo de integração, substituir z, ou substituir g de xy. E nós já temos aqui conhecida essa expressão. Vamos destacá-la aqui embaixo para tentar facilitar o entendimento. Então, a z, que é proveniente da equação 2x mais 2y mais z igual a 2, e vamos escrevê-la agora, z igual a 2x. Ou melhor, a 2, lembrando que estamos utilizando esta função, né? Então, 2 menos 2x e menos 2y. Tal expressão iremos substituir aqui em z.
Como consequência, vamos obter f de x, y. E a z, recordando, trocamos pela g de x, y, como sugerido na questão. E vai ser igual, então, a 2x que preservamos, mais 3y que também preservamos, e mais a z que agora vamos substituir. 2 menos 2x e menos 2y. Aqui cabe algumas simplificações. Nós temos 2x com menos 2x que simplificamos, 3y menos 2y que gerará 1y. Então, nós podemos agora escrever tal expressão. Vamos lá, então, fazendo f de x, y e a g de x, y. Poderíamos ter preservado aqui z também, gerando. Lembrando que 3y menos 2y gera 1y. E mais o número 2, então mais o 2. Tal expressão será substituída nesta relação aqui. E nós temos condições também de substituir já as derivadas parciais, tanto aqui como aqui nesta outra parcela. Muito bem, vamos fazer então tais substituições e verificar como será a continuidade dos cálculos. Fazendo então as substituições, vamos gerar aqui um novo ambiente para isso. Então, vamos ter a integral e a integral. Nós temos aqui extremos para estabelecer e vamos fazer isso daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Nós temos, lembrem que nós tínhamos aqui f de xy, que vamos escrever y mais 2 em seu lugar, vezes a raiz quadrada de 1, mais a derivada parcial g de x, xy, e isto ao quadrado. Então, nós temos aqui o menos 2 ao quadrado e mais o menos 2 ao quadrado também. E tudo dy dx. Vamos lembrar, então, o que nós fizemos? Vejam só, nós substituímos esta expressão aqui, f de x, yz, por esta outra, f de x, y e a g de x. Dando origem, no local desta função, y mais 2. Então, vocês vejam que aqui escrevemos f de x, y, g de x, y, como y mais 2. Em seguida, substituímos as derivadas parciais. Raiz quadrada de 1 mais e g de x, xy, por menos 2. G de y, xy, por menos 2. Então, observem que nós temos menos 2 e menos 2. E só repetimos dy dx. E agora podemos continuar com o cálculo, estabelecendo também os intervalos. Esses intervalos são provenientes do seguinte: como nós estamos tomando como base justamente o plano, e aí voltamos a destacar o que no início do nosso desenho havíamos chamado a atenção. Como o plano base é justamente o plano xy, nós vamos ter então no extremo superior, ou se nós formos pensar em termos de integração, na parte externa da integral, que estamos tratando com dx, que considerar o eixo x. E como é o primeiro octante, logo nós vamos considerar a origem do 0 até o número 1 para o extremo dx. Então, de 0 até o número 1. E voltando agora, nós precisamos do segundo intervalo. Nesse segundo intervalo, também iniciamos o pensamento no 0. Mas agora vamos até a reta que une 1 e 1 no eixo y, ou seja, esta reta dada por y igual, e aí nós temos que descobri-la. Para fazer isto, podemos então destacar agora justamente as coordenadas de interseção desta reta com o x, no caso, nós temos o número 1, e com o y, que também é o número 1. Se formos recorrer à nossa tabela, vamos ver que isto ocorre justamente nas coordenadas, em que nós temos 1 e 0 e 1. Então, são justamente estas coordenadas que nos interessam. Aqui 0 e 1, e aqui 1 e 0. E precisamos da equação da reta que passa por esses dois pontos, gerando o segmento de reta que nos interessa, que é o limite, que é o extremo superior da nossa integração, entre aspas, interna.
Vamos lembrar que o coeficiente angular de uma reta pode ser representado por m igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0. E existe ainda a equação fundamental da reta, que é dada por y menos y, que pode ser o y0 ou o y1, tanto faz. E é igual a m que multiplica x menos x0. Portanto, podemos já estabelecer x0 e x1 e y0 e y1. Primeiro, vamos em busca do coeficiente angular dado por y1, 1, menos y0, 0. x1, 0, x0, 1. Ou seja, o coeficiente angular aqui vai ser menos 1. E substituímos as informações na equação fundamental da reta. Y menos y0, que nós atribuímos o valor 0. E o m é o menos 1, que multiplica x menos 1. Então, y vai ser igual a menos x mais o número 1. Então, este será o nosso limite, ou melhor, extremo superior para a integração. Então, esta equação aqui, vamos escrever no extremo superior, menos x mais 1 da nossa integração múltipla aqui. Iniciando, claro, em 0. E agora é só nós simplificarmos um pouco a expressão do que for possível. Nós temos a integral que vai de 0 até 1. E a integral que vai de 0 até menos x mais 1. Repetimos y mais 2 multiplicando por. Nós vamos ter aqui raiz quadrada de 1 mais 2 ao quadrado é 4. Menos 2 ao quadrado é 4 também. Gerando 1 mais 4, 5 mais 4, a raiz quadrada de 9. dy dx. Ou seja, a integral de 0 até 1 e a integral de 0 até menos x mais 1 para y mais 2 vezes a raiz quadrada de 9, que é 3. dy dx. O número 3, por ser uma constante, pode ser reescrita já, entre aspas, fora dos sinais de integração. Então, vamos fazer essa escrita aqui. 3 que multiplica a integral de 0 até 1 e a integral de 0 até menos x mais 1. E vamos verificar que nós temos y mais 2 dy dx. E agora vamos nos concentrar aqui nesta integração. Na integração, entre aspas, interna. Então, faremos tal integração agora. Repetindo, então, nós temos a integral de 0 até menos x mais 1 para y mais 2 dy. E a integral vai ser separada para cada uma dessas parcelas, obedecendo ao modelo de integração para u elevado a n du, cuja integral é representada por u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, e mais uma constante c de integração, se fosse o caso. Então, a integral do y será y ao quadrado sobre 2. E mais a integral do 2 é 2y. Isto tudo no intervalo de 0 até menos x mais 1. Agora, para podermos concluir esta integração, vamos nos servir do teorema fundamental do cálculo, que nos garante o seguinte. Se nós tivermos a integral de uma função de dy no intervalo que vai de a até b. A integral, então, poderá ser representada por f de b menos f de a. Voltando, então, para a nossa integração, nós temos aqui estabelecido que o b é menos x mais 1. O a vai ser, vamos até destacar aqui o b, e o a que vai ser o 0. Então, fazendo f de b menos f de a, nós vamos ter f de menos x mais 1. Vamos substituir em y ao quadrado menos x mais o 1 ao quadrado sobre 2. E mais 2 vezes o y, que é também menos x mais 1. Então, aqui é a substituição do f de b. E menos f de a, que é o f de 0. E se fizermos 0 ao quadrado é 0, sobre 2, 0, mais 2 vezes 0, que é 0. Ou seja, não precisamos continuar
com essa representação aqui. Na sequência, vamos simplificar o que for possível na expressão. Vamos ter, então, menos x mais 1 ao quadrado vai obedecer, então, a um produto notável que nos garante que o quadrado do primeiro número, ou seja, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo número, mais o segundo número ao quadrado, são a expansão desse binômio menos x mais 1 sobre 2. E mais 2 vezes 1 é 2, e 2 vezes menos x é menos 2x. Calculamos o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 e já sabemos que é o próprio número 2. Então, nós vamos ter x ao quadrado menos 2x mais 1 para a primeira parcela completa. E mais 2 dividido por 1, 2 vezes 2 é 4, e menos 2 vezes 2, 4x. Melhorando um pouco mais a escrita da expressão, vamos ter 1 meio, que é justamente a divisão aqui por 2, e que vai multiplicar x ao quadrado, que permanece, menos 2x, menos 4x, menos 6x, e mais 1, mais 4, mais 5. Toda esta expressão aqui, que obtivemos agora, voltará para a integração original dupla. Então, vamos separar aqui. E vamos escrever, então. Nós já conhecíamos o número 3, que está aqui, 3 vezes a integral. Como nós temos 1 meio que multiplica x ao quadrado menos 6x mais 5, este 1 meio pode ser colocado aqui junto com o 3. Se fizermos 3 vezes 1 meio, vamos gerar aqui 3 meios como consequência. Logo, vamos ter 3 meios, que multiplica a integral de 0 até o número 1. Para toda expressão dada por x ao quadrado, menos 6x, e mais o número 5 dx. Agora é só realizarmos a integral de cada uma das parcelas. Nesse caso, vamos repetir, então, 3 meios, que multiplica, e o modelo de integração pode ser o mesmo utilizado anteriormente, ou seja, a integral de x ao quadrado vai ser dado por x ao cubo sobre 3. Menos 6 que multiplica a integral de x será x ao quadrado sobre 2. E mais a integral do 5, que vai ser 5x. No intervalo de 0 até o número 1. Veja só que vamos também nos servir do mesmo modelo f de b menos f de a, em que o b agora vale 1 e o a vale 0. Só que com uma diferença. Na verdade, até não existe diferença em relação ao anterior, porque no outro também nós tínhamos, na outra integração também nós tínhamos o a sendo 0. Quando substituirmos o a valendo 0, 0 ao cubo sobre 3 é 0, 6 vezes 0 ao quadrado sobre 2 é 0, e 5 vezes 0 é 0. Portanto, não precisamos destacar o f de a. Vamos destacar somente f de b. O f de b é a substituição do número 1 aqui em x, em cada uma das parcelas. Repetimos 3 meios e fazemos a substituição. 1 ao cubo é 1 mesmo sobre 3. Menos 6 dividido por 2 é 3 vezes 1 ao quadrado, que é 1 mesmo. E mais 5 vezes o número 1. Repetimos 3 meios, que multiplica. Repetimos também 1/3. 3 vezes 1 é menos 3. 5 vezes 1 é 5 mesmo. Vamos fazer aqui um link, né? Vamos repetir 3 meios mais uma vez e temos 1/3. Menos 3 mais 5 resultará em mais 2. Podemos calcular o mínimo aqui na expressão mais uma vez. Ou podemos simplesmente multiplicar. 3 meios vezes 1/3 gerará 3 meios vezes 1/3. E 3 meios vezes 2 será mais 3 meios vezes 2. Mais um pouquinho ainda, nós vamos simplificar aqui 3 com o 3 e vamos preservar o 3 sobre 2 vezes 2, gerando então 1 meio mais 6 meios. Como os denominadores são os mesmos, podemos fazer a soma. 1 mais 6 sobre 2, gerando finalmente
7/2 como resultado final para a nossa integração. Logo, na solicitação que foi realizada para esta integral de superfície, com os demais dados, nós temos como resultado 7/2. Ok, galera? Então, com esse resultado, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o próximo estudo. Até mais e tchau!